Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem, aproveitando essa véspera de feriado. Sei que alguns estavam trabalhando, né? Outros foi emendado feriado. É por esse motivo, então, que eu conversei com a pastora e achamos melhor, né? Deixar vocês, digamos que menos corrido, né? Alguns estão recebendo visitas. Então, por esse motivo, eu achei melhor fazer gravado e postar lá no canal do YouTube. A nossa lição é curta, não é muito longa, mas traz alguns ensinamentos tremendos para a nossa vida. O nosso tema de hoje é a conversão de Saulo de Tarso. Vocês lembram, né? Nós vimos nas lições anteriores, inclusive na última lição, que ele permitiu, ele apoiou, estava junto quando Estevão foi apedrejado, né? Ele segurava a roupa, inclusive, das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E vocês viram que Estevão foi uma semente que foi plantada e então renasceu dali um povo ainda mais temoroso, ainda mais fervoroso, ainda mais dedicado à pregação do Evangelho. Amém? Então vamos lá. O nosso textório encontra-se no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 9, versículos 3 e 4. Ele fala que, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a nossa verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento e a fé em Jesus, e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, a verdadeira conversão leva a um completo arrependimento, a uma completa conversão, a uma mudança de atitudes, uma mudança de hábitos. E é isso que nós vamos ver hoje nessa lição. Amém? Quando Saulo encontrou-se com Jesus, teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele teve a vida dele completamente modificada, completamente regenerada, tá? As suas faculdades intelectuais, emocionais, todas foram regeneradas depois que ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. Sua faculdade emocional foi afetada, porque ao longo da vida do apóstolo, nós vemos uma profunda tristeza do apóstolo, que ele começa a pensar: por que eu persegui tantos irmãos meus? Por que eu fiz aquilo que eu fiz, né? Na verdade, ele não tinha muito discernimento quando ele fazia isso. Ele não conhecia Cristo, né? Então, ele perseguia porque ele achava que aquilo era o correto a se fazer. Ele desejava apenas desgastar-se e deixar-se gastar por causa do Evangelho. Assim, nada mais teria sentido para Paulo senão de pregar Cristo crucificado. Então, depois que houve a conversão, que houve o encontro real com Cristo, Paulo não pensava em outra coisa. A missão dele era pregar. O desejo dele era levar Cristo ressuscitado aos gentios, aqueles que eu não conhecia. E ele tinha todos os requisitos que nós vimos na aula passada que facilitaram, então, essa ministração. Então, facilitaram fizeram com que o evangelho fosse propagado nos quatro cantos, né? A todos os povos. E a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Não tem. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Então, assim como ele era um defensor da Torá, que era a lei judaica, ele tornou-se também um célebre defensor da lei de Cristo. E nessa lição, então, nós vamos ver que ele passou por uma mudança radical, principalmente na forma de pensar em relação ao Senhor Jesus. E assim tem que ser conosco, cristãos, quando temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Nossa maneira de pensar em relação ao Senhor Jesus, nossa maneira de pensar em relação à igreja, em relação aos irmãos, tem que mudar radicalmente. Amém? Senão não houve conversão. Se não há essa mudança de pensamento, se não há uma mudança de atitudes, não houve conversão. Houve apenas um remorso, mas não uma conversão. Amém? No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. E hoje não é diferente. Hoje Cristo continua nos chamando para arrependimento. Hoje Cristo continua nos convidando para arrependermos dos nossos pecados. Hoje Cristo continua nos chamando para andarmos em novidade de vida.
termos uma nova conduta diante do Pai, termos uma nova conduta diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Basta somente aceitarmos, basta somente dizermos sim, Senhor, eis-me aqui. Lembrando que toda ação gera uma reação. É fácil dizer sim? É. O difícil é continuar nesse sim. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente consegue seguir em frente. Porque a luta é grande, mas a vitória é maior ainda em Cristo Jesus. E Paulo sabia disso. A partir do momento que ele teve um encontro real com Cristo, ele entendeu que aquilo que ele fazia anteriormente era errado. E agora ele estava tendo uma oportunidade de se redimir, de fazer de maneira correta. Amém? O ponto central dessa lição é que Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Amém? Vamos só dar uma recapituladinha sobre a vida de Saulo. Quem foi ele, né? Tem um versículo aqui que eu gosto muito, tem Atos 9, 2 na verdade, né? Atos 9, 15 e 16, que diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, Deus falando que era para Paulo ir, que ele era vaso escolhido. Então, muitas vezes as pessoas falam: quem é você? Ah, mas você tinha uma vida assim, 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 assim. Exatamente, tinha no passado. A partir do momento que eu tive um encontro real com Cristo, minha vida mudou. Hoje eu sou uma nova criatura, regenerada, transformada e sendo transformado dia após dia. Devemos ser como barro nas mãos do oleiro e permitirmos ser moldados dia após dia pelas mãos do nosso oleiro, que é Cristo Jesus. Saulo entendeu esse chamado e permitiu que Deus trabalhasse na vida dele, tanto que pagou um preço por isso. As consequências do que ele havia feito antes de se arrepender ficou, não tem como apagar. Mas os pecados que ele havia cometido, Deus perdoou todos. E Paulo é considerado, depois de Jesus, o personagem mais importante da história da igreja cristã. Olha só, um homem. Depois de Jesus, ele é considerado um personagem mais importante da história da igreja cristã. Por quê? Só ele escreveu quase metade dos livros do Novo Testamento. Pensa bem, ele era um erudito, vocês lembram disso? Ele era formado, ele era letrado, ele tinha faculdade. Ele foi estudado aos pés de Gamaliel, que era um grande professor. Amém? Ele foi responsável pela evangelização dos gentios, né? Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Esses são os gentios. Nós somos os gentios. 17 dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos são dirigidos à conversão e ao ministério do apóstolo. Olha só, tamanha é a importância da vida desse apóstolo. Nós sabemos mais a respeito da vida de Paulo do que dos demais apóstolos. Por quê? Porque Deus assim o quis. Porque Deus quis deixar esse exemplo, esse legado para nós. Amém? Então, só lembrando um pouquinho, né? Na comunidade judaica, Paulo era reconhecido pelo seu nome hebreu, Saulo. Ele provinha de uma família benjamita que, apesar de viver da diáspora, era muito fiel à tradição. Tendo em vista sua formação cultural e religiosa, mostrou-se mais do que hábil para atuar na ministração dos gentios, ou atuar como apóstolo dos gentios. A sua formação cultural foi aos pés de Gamaliel. Ele pertencia a um partido religioso importante da época, que era o judaísmo, ou os fariseus. Conhecia muito bem o Antigo Testamento, as tradições do seu povo e a língua hebraica. Também era tão bem versado no meio religioso de Israel que dos príncipes sacerdotes receberam autorização para perseguir os discípulos. Quer dizer, ele era tão querido, tão bem visto, que ele recebeu autorização para então perseguir os judeus. Olha só, e nós, como nós somos vistos no meio da sociedade? Será que a sociedade tem olhado para nós e falado: poxa, eu quero ser igual aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem? Eu quero ter uma vida igual àquela pessoa, eu quero ter uma mudança, uma novidade de vida igual a ela. Será que nós temos realmente demonstrado uma conversão genuína diante das pessoas? Ou simplesmente dentro da igreja temos demonstrado essa conversão e fora da igreja continuamos aquele Saulo perseguidor? Fica essa reflexão para nós essa noite. Amém? A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus.
a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural, Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu em terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de maneira impactante. Olha só, se racionalmente Saulo, né, não queria ouvir, não queria acreditar sobre o Senhor Jesus, mas então Deus falou, então não quer desse jeito? Peraí então, vou dar um jeitinho aí para você ouvir. Com a sua ida para Damasco, aí, né, o Senhor confrontou de uma maneira impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, se a gente for ler todo o capítulo, fala que os que estavam com ele viram a luz, ouviram, mas não entenderam a mensagem. Somente Saulo entendeu a mensagem. E aí, então, ele acabou ficando cego. Tá? Ficou 3 dias numa casa sem comer, sem beber, em jejum absoluto, até que Ananias foi enviado para lá para orar por ele, para que ele fosse, então, curado e a partir daí, então, começasse a sua missão. Amém? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. A gente costuma brincar que Saulo literalmente caiu do cavalo. E infelizmente muitos cristãos, ainda que se denominam cristãos, precisariam cair do cavalo, literalmente. Muitos cristãos ainda precisariam ter esse encontro real com Cristo. Que se dizem cristãos de nome porque foram batizados, porque um dia disseram sim para o Senhor Jesus, mas que não abandonaram totalmente sua vida de pecado. Existem, infelizmente, cristãos que ainda têm aquele pecadinho de estimação. Ontem até nós estávamos conversando na igreja, existem uns agentes secretos de Deus. Como assim agente secreto de Deus? Só sabemos que ele é cristão quando ele está dentro da igreja. Porque fora da igreja muitas vezes passa pela gente e nem cumprimenta. Se você cumprimenta com a paz do Senhor, é capaz de virar a cara ou fazer de conta que não te vê. Isso não é conversão genuína, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Ou então vai lá no frente, fala bonito, posta nas redes sociais um monte de versículos bíblicos, mas aí quando o irmão chega para cumprimentar, só porque não gostou muito do irmão, não cumprimenta e vira as costas, ou cumprimenta de qualquer jeito, ou fica falando mal do irmão. Isso não é conversão genuína. E Saulo largou para trás tudo quando ele teve um encontro real com Cristo. E nós? Estamos buscando esse encontro real com Cristo? Será que nós tivemos esse encontro real? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos meus alunos, porque eu sei que vocês tiveram um encontro real com Cristo. Amém? E se algum de vocês, se alguém que está assistindo vai assistir esse vídeo, sente que ainda não teve esse encontro real com Cristo, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, aonde eu preciso mudar? O que precisa mudar na minha vida? Trabalha, muda. Se precisar me derrubar do meu cavalo do egoísmo, se precisar me derrubar do cavalo da arrogância, da soberba, do orgulho, derruba, Senhor, para que eu venha a ser um servo, uma serva fiel a Ti, para que eu venha a ser aquela pessoa que o mundo olha e fala, opa, eu quero seguir, eu quero ser igual, eu quero esse mesmo Deus que ele, que ela serve. Amém? Que a gente possa, então, falar isso para o Senhor e permitir que o Senhor trabalhe. Amém? A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Olha só, onde começa a conversão? Mudança de pensamento. A mudança de pensamento gera mudança de atitudes, que gera mudança de sentimentos. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionada com a casa sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, mesmo com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e emocional, agindo pessoalmente na sua direção.
Amados, quando o Senhor decide abalar as nossas estruturas físicas, psicológicas e emocionais, eu vou te falar, dói, hein? Dói, é difícil, então não endureçam o coração. Se o Senhor está falando que precisa, alguma área da nossa vida precisa ser mudada, vamos deixar o Senhor tratar. Se o Senhor está falando que tem algum ponto da nossa vida que precisa ser transformado, vamos deixar o Senhor transformar. Porque se ele for sacudir as nossas estruturas, vai ter gente que não vai aguentar. É igual foi pregado ontem. O João Vitor pregou, o Vitor Hugo pregou ontem, falando sobre a respeito disso. Tem lutas que nós não pedimos. Tem lutas que nós não tem momentos, tem crises emocionais que nós vamos. Por que eu estou passando por isso? Muitas são permissão de Deus para o nosso crescimento, mas algumas são para quebrar nosso topete, para quebrar nosso orgulho, para quebrar nosso achismo, para quebrar nossa falsa santidade, para quebrar toda a hipocrisia que existe ainda em nós, para tirar todas as máscaras. Foi o que o Senhor fez com Saulo. Falou, Saulo, não vai me escutar? Está se achando bonzão porque em Jerusalém ele foi bem sucedido, foi aplaudido de pé pelas atrocidades que fez contra os meus filhos? Agora ele vai ver. Ele vai ser vaso de honra nas minhas mãos. Então, mas não adianta fugir. Se Deus tem propósito na tua vida, é melhor obedecer. Porque se não obedecer, a coisa vai ficar dura. Vai ficar difícil. Então, obedeça. A graça salvadora manifestou-se a Saulo, no ponto 3. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Para que não venhamos a nos gloriar em nós mesmos, achando que nós é que podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. Nada nós podemos fazer, a não ser crer no Senhor Jesus. Na Epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está lá em Tito 2:11. Olha só. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. A menos que a gente não queira. A menos que alguém não queira receber. Amém? Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é a favor imerecido de Deus, que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo, não é nosso. Nós não merecemos ser salvos. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, mandou seu único filho para morrer e ressuscitar por nós. Cristo se fez pecador por nós, levou sobre si os nossos pecados naquele madeiro. Porque maldito era quem fosse crucificado numa cruz. E Cristo foi crucificado sendo inocente, para que nós pudéssemos hoje ter vida eterna através dele. Isso é muito sério. E nós vamos fazer o quê? O que nós estamos fazendo com essa salvação que o Senhor nos deu? Brincando de ser crentes? Aos Romanos, ele escreve, quem? Paulo, né? Porque todos pecaram, todos, não tem sem exceção, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 3, 23 e 24. Então, todos, 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 todos. O único que não pecou, não tem nem semente de pecado, é Jesus Cristo. Amém? E nós somos justificados gratuitamente. A justiça é gratuita. A justiça de Deus. A justificação de Deus é gratuita. Basta que a gente queira, basta que a gente aceite. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que são debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Olha que lindo. Então, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual, mas foi foi o fruto de uma obra regeneradora do Espírito Santo. Amém? Porque Deus, ele regenera. Aonde em nós? Na nossa mente. Ele justifica. Nos justifica onde? No nosso emocional. E ele nos santifica. Nos santifica onde? Na nossa vontade. Quando nós abrimos a mão da vontade da carne para fazermos a vontade do Senhor, é aí que somos
santificados. Santificação é consagrar sua vida, é consagrar nossos pensamentos, é consagrar nossas ações, nossas atitudes, nosso falar, até mesmo nosso olhar, nossos pensamentos, todos têm que ser voltados para o Senhor. Amém? Então Deus, ele nos regenera no intelecto, na mente, muda a nossa maneira de pensar, tá? Ele nos justifica nas emoções, tá? E ele nos santifica nas nossas vontades. Amém? Saulo e a doutrina bíblica da conversão, tópico 2. Ponto 1. A conversão começa no arrependimento. E quem é que pode nos convencer do pecado? Somente o Espírito Santo de Deus. Só ele tem esse poder, essa autoridade de nos convencer do pecado e nos levar a arrependermos e confessarmos esses pecados. Amém? A palavra arrepender-se no grego bíblico é metataneu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Olha só, no Novo Testamento, arrepender-se nos traz a ideia de tristeza pelos nossos pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Que rumo? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Quando nós pecamos, nós nos desviamos um pouco do alvo. E quando nos arrependemos, voltamos para o caminho que é Cristo. E aí prosseguimos para o alvo. Amém? Então, arrependimento é isso, é desejo de mudança. Arrependimento é desejo de vida nova. Arrependimento é desejo de transformação, de dentro para fora. Amém? É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Porque tudo começa aqui. O pastor Lex sempre falava que podemos até permitir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça. Só não podemos permitir que eles façam ninho. O que é isso? Eu posso até pensar. Mas a partir do momento que esse pensamento desceu para o meu coração, ele vai se tornar uma ação. E aí torna-se mais pecado ainda. Porque a palavra de Deus fala que estamos no tempo da graça. E muitos confundem o tempo da graça. Na época da lei era olho por olho, dente por dente. Pecava-se somente quando cometia o ato. Hoje não. Eu até comentei com a minha cunhada no final de semana. Eu falei, hoje é um pouco mais difícil. Porque hoje, se você pensar em algo que vai contra a palavra de Deus, você já está pecando. Se nós pensarmos em algo que vai contra a palavra de Deus, já estamos pecando. Então é mais difícil ainda. E temos que tomar cuidado. Se pensamos e deixamos esse pensamento descer para o coração, tornar-se um sentimento e exteriorizar em forma de ações, de atitudes, esse pensamento, ou em forma de palavras, está complicado. Campo de batalha da mente. A nossa mente é um campo de batalha. E só quem pode nos ajudar? O Espírito Santo. De que maneira? Primeiramente é a leitura da palavra e oração. Bombardear nossa mente com leitura da palavra, com oração, para que quando virem as setas do inimigo, quando virem os dardos inflamados, nós possamos combatê-lo. Da mesma maneira que Cristo combateu quando estava no deserto. O inimigo vinha e falava uma coisa, você ia falar, mas está escrito também, assim, 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 assim. Que nós possamos refutar o inimigo contra isso. Eu me lembro que Santo Agostinho um dia estava sentado escrevendo as suas teses, escrevendo os seus livros, e disse que o inimigo apareceu para ele e pegou um papel e escreveu: você fez isso, 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 isso. Aí entregou para Agostinho e falou assim: o que você se considera bom aqui, ó? Você fez tudo isso, isso, daí disse que Agostinho falou assim: fiz mais isso, mais isso, mais isso. Aí diz que Agostinho pegou uma caneta vermelha e riscou: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E se Santo Agostinho não soubesse disso? Se ele não conhecesse as escrituras? Ele teria condições de refutar o Satanás? Ele teria condições de reconhecer que realmente era pecador? E dizer para Satanás, mas eu fiz. Mas o sangue de Jesus já apagou esses pecados? Porque o inimigo vem para apontar o dedo, para nos confrontar. E se não estivermos baseados na palavra, se não estivermos firmados na palavra, nós não saberemos. Vamos ficar questionando, então, nossa, e agora? Cuidado.
Não vamos perder o nosso tempo com coisinhas pequenas. Não vamos perder o nosso tempo com coisas que não alimentam o nosso espírito e nossa alma e a nossa mente. Vamos ganhar tempo, vamos gastar tempo no estudo da palavra. Gastar tempo em boas leituras. Gastar tempo em alimentar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito com orações, com santificação, com jejum. Amém? Para que possamos, assim como Saulo teve um encontro genuíno, assim como Saulo mudou sua vida, passou a viver para Cristo e por Cristo, nós possamos verdadeiramente viver para Cristo e por Cristo. Amém? A conversão de Saulo também promoveu uma transformação pessoal. Olha que lindo. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar a Cristo, o ressuscitado, sobre o que devia fazer. De uma vontade egoísta, individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Está lá em Atos 9:6. Quer dizer, antes ele era egoísta, pensava nele. Eu conheço a Torá, esses cristãos estão contra as leis judaicas, eles estão errados, eu tenho que matar mesmo, porque eu sou o cara. Eu mato mesmo. E quando ele teve um encontro real com Cristo, a sua vontade egoísta e individualista passa a ser agora totalmente voltada para o Senhor. Ele deixa de ser egoísta, deixa de ser individualista e se rende à vontade do Pai. Eu achei muito interessante quando ele fala aqui que quando ele ficou cego dos seus olhos carnais, ele pode ver através dos olhos espirituais. É uma oração que eu venho fazendo há muito tempo já, pedindo para o Senhor: Deus, eu quero ver com os olhos espirituais. E eu quero ouvir com os ouvidos espirituais. Eu quero enxergar além daquilo que humanamente eu vejo. Eu quero enxergar além das pessoas. Eu quero ver aquilo que o Senhor vê no ser humano. Porque às vezes a gente encontra pessoas que você fala: misericórdia, por que essa pessoa está na igreja? Não quer nada com nada, não leva a sério. Vem para a igreja, mas depois fica fofocando. Ou vem para a igreja, vai para casa e enche a cara. Ou vem para a igreja só para ficar reparando no irmão, na irmã. Ou vem para a igreja só para ficar conversando com outro irmão, não presta atenção no culto. Eu não quero ver isso. Eu quero ver o que está além, o que está por trás. O que está impedindo essa pessoa de verdadeiramente se entregar ao Senhor? O que está impedindo essa pessoa de verdadeiramente ter um encontro com Cristo? Ter uma transformação genuína? Eu tenho orado assim, eu tenho pedido: Senhor, abre os meus olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos, tira os tampões dos meus ouvidos. Eu quero ouvir o teu falar. Eu quero ouvir espiritualmente aquilo que o Senhor tem para falar comigo. E eu quero ver aquilo que o Senhor tem para me mostrar. Eu quero ver o lado bom das pessoas, não só o lado negativo. Chega de apontar o dedo. E foi isso que aconteceu com Saulo. Ele começou a entender por que aqueles cristãos amavam tanto Jesus Cristo, adoravam a Jesus Cristo. Porque ele passou a entender que Jesus é o único suficiente Salvador. É o único caminho que nos leva à salvação. Porque os seus olhos espirituais foram abertos. Então vamos, amados, pedir para que o Senhor venha descortinar, venha tirar a cortina, venha tirar a pele, o tampão, o que tiver impedindo de vermos espiritualmente. Vamos pedir para o Senhor quebrar as muralhas que tem ainda, que tem nos impedido de vermos além dos muros. A tirar os tampões dos ouvidos e escutarmos o que está escrito nas entrelinhas. Escutarmos aquilo que a pessoa não falou verbalmente, mas que quis dizer quando desabafou algo para nós. Ou quando até mesmo reclamou de algo. Por que ela falou daquele jeito? Por que aquela pessoa se portou dessa maneira? O que foi? O que levou ela a agir dessa maneira? É esse espírito que nós temos que ter, o olhar de Cristo. Como ele olhou aquela samaritana naquele dia no poço, ele não viu uma prostituta, uma mulher que não era casada, não. Ele viu um ser humano. Ele viu um ser humano sedento. Sedento da palavra. Sedento da misericórdia. Sedento do amor. Vamos pedir para o Espírito Santo nos deixar mais sensíveis a Ele. Vamos parar de ser tão egoístas, brigar por causa de pouquinha coisa. Muitas vezes brigando até por causa de ministério. Porque fulano está no ministério tal e eu não tô. Porque ciclano faz tal coisa e eu não faço. Isso é muito pouco, isso é pequenez, é tão insignificante diante daquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida.
Vamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor mesmo. E fazer como Saulo, se entregar mesmo. Deixa o Senhor nos derrubar do cavalo da arrogância. Deixa o Senhor nos derrubar do cavalo do egoísmo, da soberba, da religiosidade. Porque ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Amém? E a conversão de Saulo faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava. Agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, de 8 a 10. Como vimos, a verdadeira conversão é que nasce da tristeza para com o pecado. Não é tristeza para com as pessoas, mas pelo pecado, tá? E o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso de vida do pecador. Efésios 4, 25 a 30. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. E você vê que ele fala aqui que é uma transformação de dentro, que é expressa, é exteriorizada, né? Visto por fora, mas essa transformação ocorre por dentro. De que maneira? Aquela pessoa que antes brigava, eu vou pegar aqui Efésios 4, 25 a 30 para ler para vocês. Aquela pessoa que antes brigava, que era pavio curto, eu, muito curto, que antes, por qualquer coisinha, já se virava, já achava que era bambambam, queria tirar satisfação com todo mundo, hoje aprende a ouvir, muitas vezes a engolir coisas, e aprendeu a ir para os pés do Senhor. Aprendeu a orar, aprendeu a buscar em Deus, aprendeu a buscar a direção no Espírito Santo. Tenho aprendido muita coisa, ainda falta muita coisa em mim ainda. Eu sei que tem muita coisa para Deus transformar ainda em mim, mas Deus está fazendo a obra. E eu clamo a Deus todos os dias para que Ele não desista de mim, para que Ele continue fazendo a obra que Ele começou em mim, a boa obra. Essa é a mudança genuína que aconteceu nas nossas vidas, de dentro para fora. As nossas atitudes refletem a nossa conversão, o nosso arrependimento. As nossas atitudes refletem a nossa verdadeira intimidade com o Senhor. Amém? Eu vou ler aqui essa passagem que está em Efésios 4, do 25 ao 30. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Veja bem, não é pecado ficar irado. Pecado é pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra distorcida, nenhuma palavra ruim saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. E aí ele continua: livrem-se de toda raiz de amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, é uma orientação de Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, é ele que orienta hoje. Aquele que mentia, não mente mais. Para de gritar, para de mentir, para de caluniar, para de inventar fofoca. É isso que o Espírito Santo fala para nós. Se nós fazíamos isso antes, acabou. A vida de cristão tem que mudar. As nossas atitudes têm que estar representadas. Aliás, a nossa conversão tem que estar representada através das nossas atitudes.
Amém? Eu me lembro que num batismo, acho que uns 3 anos atrás, eu encontrei a pastora Juliana do pastor Valtinho, até mais ou menos uns 3 anos atrás, do pastor Valtinho no batismo, e ela chegou pra mim, ela falou, Gaúcha, eu fiquei olhando, ela falou, você lembra de mim? Eu fiquei olhando assim, falei, não é estranha. Ela falou assim, eu sou a Juliana, eu estudei com você e ela, assim, assim, assim. Aí eu comecei a falar, eu lembrei de você agora, porque ela usava cabelão comprido, saia, era da igreja bem tradicional, né? Ela falou assim, meu Deus, como você mudou, mas a sua voz continua a mesma, ela falou pra mim, né? E ainda eu brinquei, falei, nossa, se alguém pode falar de como eu era antes e como eu sou hoje, é a pastora Juliana, porque ela me conheceu numa época que eu era mandona, que eu era pavio curto, é, tipo, achava que eu era a boa, né? Porque eu gostava de conversar, sempre gostei de falar, né? Então eu achava que eu era grande coisa. Aí o Espírito Santo veio e falou, o quê? Vai reaprender tudo. Tá tudo errado. Vamos reaprender. Você tem que aprender a ter humildade, você tem que aprender a pedir perdão, você tem que aprender a baixar a tua crista, você tem que aprender a ouvir quando você tá errado, você tem que aprender a elogiar quando uma pessoa merece elogio. Chama num canto para corrigir, não corrige no meio de todo mundo. E assim Deus tem feito na minha vida, desde 1996 até hoje. E só vai terminar quando Jesus voltar, quando eu subir para a glória com Ele. E assim tem que ser a nossa vida. Amém? Temos que ter humildade, temos que reconhecer que somos falhos e somos pecadores e que necessitamos a cada dia, a cada momento, da graça do Senhor, da ajuda do Espírito Santo, da direção dele para as nossas vidas. Amém? Aqui, Ananias visita Paulo. Quando Paulo ficou cego, o Senhor apareceu para a visão a um homem piedoso e justo que morava em Damasco. Ele se chamava Ananias. Ele falou assim: vá à casa de Judas, que fica na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Naquele instante, este orava e via numa visão a Ananias, que entrando nos seus aposentos, impunha-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Ananias então retruca: sabe ele qual o propósito de Paulo na cidade? Quer dizer, Ananias sabia qual era o propósito. O Senhor, porém, afiança-lhe que o perseguidor será doravante um vaso escolhido para tornar-se vaso do evangelho ou tornar o evangelho conhecido no mundo. Então, qual é a reputação que nós temos? Como que as pessoas têm nos visto? Quando Ananias ficou sabendo que era para ir lá na casa, na casa do curtidor, ele falou assim, Senhor, você pode estar brincando comigo, né? O senhor sabe quem é ele? Ele está com uma carta nas mãos para matar os cristãos. O senhor quer que eu vá lá orar por ele? Mas aí o Senhor falou: pode ir, porque eu o chamei, eu o escolhi. Ele vai ser vaso de honra nas minhas mãos. Então, talvez às vezes as pessoas olhem para o nosso passado e falam: quem é aquele lá, aquela lá, que fez aquilo, que falou aquilo, que aprontou tudo aquilo? E aí o Senhor diz para nós essa noite: mas você é vaso escolhido. Eu te escolhi para levar o evangelho. Eu te escolhi para fazer a diferença no meio do meu povo. Está disposto? E aí, quando a pessoa começa a conhecer e a ver a mudança que o Espírito Santo fez na nossa vida, fala: opa, eu quero. Porque eu conheci aquela pessoa assim, 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 assim. E hoje eu vejo uma pessoa assim, 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 assim. Totalmente diferente daquela pessoa que eu conheci. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou na vida daquela pessoa. Eu conheço testemunhos de pessoas que foram matadores de aluguel. Você fala: não é possível, não pode, essa pessoa não pode ter sido matador de aluguel. Ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, ele é muito. É, irmão, você não me conheceu quando eu era do mundo. Eu conheço pessoas que eram chefe de tráfico e que o Senhor resgatou dentro da cadeia e que hoje é pregador da palavra, prega em presídios. Já sofreu perseguição da polícia, já foi preso justamente por quê? Por conta do seu passado. Ele era preso, pregava, evangelizava dentro da cadeia, o Senhor vinha lá e dava alvorada de soltura e ele era liberto. Nem o próprio juiz entendia o porquê, de onde que vinha aquela ordem, mas vinha a ordem. E ele sabia que era do Senhor. Mas por onde ele passava, ele mandava uma semente. Assim foi Saulo. Outrora perseguidor e agora é perseguido. Então não deixe que o teu passado, deixa o Satanás usar teu passado não para te acusar, para falar que você não tem mais jeito.
Tem jeito sim. Para Jesus sempre tem jeito. Para ele tem como consertar tudo nas nossas vidas. Então não deixe que o inimigo use o teu passado para te afrontar, mas usa o seu passado como exemplo da obra regeneradora na sua vida. Usa o seu passado quando o inimigo tentar te acusar para mostrar para o inimigo que você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez. Amém? Foi isso que Paulo fez até o fim da sua vida. Levou o evangelho aos quatro cantos, o máximo que ele pôde. Batizou quantas e quantas pessoas? Levou o batismo, talvez ele mesmo não tenha batizado, mas levou as pessoas, mas levou o evangelho, levou a Cristo, levou o caminho, levou a esperança, levou a vida. E pode ter certeza que muitos e muitos lugares ele foi apontado o dedo. Falando, quem é você? Ué, você não era aquele que vinha perseguindo os cristãos? Então o inimigo vai fazer isso sim. Ele vai acusar, vai usar o nosso passado. Mas é por isso que temos que ser afirmados na palavra. E refutarmos tudo que o inimigo nos acusar na palavra de Deus. Sim, eu fiz, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim, eu cometi esse pecado, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor já me perdoou deste pecado. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Tem um subsídio teológico que fala o seguinte: a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus e coloca sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A regeneração envolve mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito Santo. Vive uma vida de retidão, ama os demais crentes, evita uma vida de pecado e não ama o mundo. Amém? E aqui no ponto 3, ele fala das 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, nosso intelecto, nossa mente. Neste campo da alma, o homem muda seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Somente pela fé que nós somos justificados, né? Aí o segundo ponto são as emoções. Neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifestava a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ter sido salvo. Acho que todo mundo glorifica a Deus por ter sido salvo, quem está salvo, né? Já a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, 1. E depois a mudança a conversão na nossa vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. A vontade de quem? A minha? Não, a vontade do Senhor. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Aleluia! Está em Filipenses 4, 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Para então unir a sua vontade com a de Deus. Amém? Então o que o pecado faz? O pecado nos separa, nos afasta de Deus. Lembra lá no Éden, quando Deus desceu para conversar com Adão e Eva, eles haviam pecado? Onde eles estavam? Escondidos. Porque o pecado faz isso, o pecado nos deixa com vergonha. Ficamos com vergonha de chegar na presença do Senhor e o inimigo fica acusando, né? Você vai mesmo falar com Deus? Você vai mesmo falar para ele? Você não sabe o que você fez? Ele sabe, ó, tá vendo? É que nós temos que, sim, eu pequei, mas eu vou pedir perdão.
Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Nós refutamos essa ideia, ou seja, nós combatemos com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo. O homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Veja bem, com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Sozinhos nós não conseguimos mesmo, é impossível. Não dá, porque a carne vai falar mais alta e não adianta. Agora, pela graça do Senhor,